Neste vídeo eu vou falar de um assunto que todo mundo tem problema vez ou outra: conflitos. Fique aqui porque o vídeo já vai começar. Se você ler história, você vai chegar à conclusão de que os conflitos sempre existiram. Basta você pensar em Adão e Eva. Ali nós temos o primeiro conflito. Um jogo de culpa. Ah, Deus, eu comi a fruta porque a mulher que o Senhor me deu foi culpada. Então, desde Adão e Eva, o conflito vem surgindo. Hoje nós temos conflito entre a Europa e a Rússia, temos conflito entre judeus e árabes, temos conflito entre marido e mulher, famílias, amigos. O conflito está em toda parte. Então nós temos que aprender algumas estratégias para lidar com os conflitos. É importante saber que o conflito é inevitável. Agora, você não precisa olhar para o conflito de uma forma muito negativa. Conflito é uma coisa sempre ruim, é uma coisa que vai me deixar deprimido, para baixo. Não. Conflito muitas vezes é necessário para você crescer. Dizem que casamento é uma oportunidade para você ter conforto, paz, alegria. Pelo contrário, casamento é um ótimo lugar para você ter conflitos, porque quando você tem conflitos com alguém, você aprende onde você está sendo idiota. Conflito é uma coisa boa, muitas vezes, desde que você saiba como lidar com os conflitos. A primeira lição sobre conflitos é esta: focalize nas necessidades e não no conflito em si. Por que muitas pessoas têm conflitos? Bem, uma das razões é porque existem necessidades nessas relações que não estão sendo satisfeitas. Por exemplo, a mulher chega no marido e diz assim: você nunca me escuta. Aí o marido se defende e diz: e você que nunca me elogia? Então os dois entram num conflito interminável, fazendo acusações, ninguém compreende ninguém, ambos saem frustrados porque não houve uma conexão e não houve um entendimento. O que eles poderiam fazer então para lidar com esse conflito? Eles podem sentar de forma civilizada, racional e terem uma conversa. Por exemplo, meu bem, qual é a necessidade nesta relação que eu não estou satisfazendo? Ela pode ser bem honesta e dizer o seguinte: olha, eu tenho necessidade de ser ouvida e você não faz isso. E ela pode dizer para ele: e você, qual é a sua necessidade? Olha, meu amor, eu tenho necessidade de ser elogiado, de ser reconhecido pelas coisas que eu faço. Nesse sentido, o conflito pode parar. Por quê? Porque eles não estão mais trocando acusações, não estão culpando um ao outro. Eles estão agora tentando achar uma forma de entender um ao outro. E aí eles podem tentar achar uma estratégia prática para que as necessidades de ambos sejam satisfeitas. Essa é a primeira lição. Não focalize no conflito, nas acusações, de quem é o culpado, quem é o responsável. Focalize nas necessidades que precisam ser satisfeitas. A segunda lição sobre conflito é esta: o conflito surge porque aquilo que você acha certo está sendo transgredido. Deixa eu dar um exemplo. Você nasceu numa família que todas as noites lava a louça depois da janta. Aí você se casa ou convive com alguém que não tem esse princípio. Para essa pessoa, lavar a louça é de manhã. À noite é momento de você descansar e ficar de boa em casa. Aí você começa a entrar num conflito com essa pessoa. Olha, vamos lavar a louça agora à noite? Aí ela diz: não, eu costumo lavar a louça de manhã. E o conflito começa. Você tenta explicar por que é melhor lavar a louça à noite e ela tenta explicar que está cansada e aí o conflito não para. O que é importante fazer então para que você consiga solucionar esse conflito? Achar um meio termo. Meu bem, podemos lavar então a louça uma noite e outro dia de manhã. Vocês podem tentar achar um meio termo. As coisas não precisam ser feitas do seu jeito. É preciso achar um meio termo se você quiser lidar com conflito. Os conflitos surgem muitas vezes, então, porque aquilo que eu acho certo está sendo transgredido, está sendo violado por outra pessoa. Em terceiro lugar, os conflitos surgem porque o meu ponto de vista é o único certo. Isso aconteceu demais comigo. Uma vez eu estava discutindo com uma pessoa, uma grande amiga, e ela falou uma frase. E eu disse: não, está errado, você está errado. Esse ponto de vista é errado.
E quando eu disse isso, ela ficou furiosa. Nós começamos a discutir dentro do carro. Foi uma coisa horrível. Por quê? Eu não respeitei o ponto de vista dela e eu falei como se eu fosse o dono da verdade. Os conflitos, preste bastante atenção nisso que eu vou falar, surgem muitas vezes quando nós achamos que estamos certos, que somos o dono da verdade. Quero deixar claro que não é errado você estar certo. O errado é, ao estar certo, você agir de um modo arrogante, porque quando eu estou certo, eu deixo de olhar para o outro e valorizar o outro. Então não é errado estar certo. O errado é, ao estar certo, você agir da forma errada e falar da forma errada. Então não seja o dono da verdade, não pense que o seu ponto de vista é o único correto, porque isso vai gerar conflito. Se você relativizar um pouco a sua visão da vida, isso vai ajudar muito. Olha, talvez eu esteja errado, mas eu posso expressar o que eu acho certo nesse momento? Isso é muito bonito. Em quarto lugar, os conflitos surgem também por causa da forte carga emocional. E aqui eu preciso falar da ira. A ira é uma emoção boa e foi dada por Deus. Tem gente que acha que a ira em si é uma emoção negativa, mas não é. A ira nos ajuda a tomar decisões. Por exemplo, você está na sua casa, aí você percebe que tem uma goteira na sua casa. O que você faz? Você fica irada ou irado com essa situação, se levanta imediatamente e vai resolver o problema. Então a ira te motiva. Quando você lê a história, você percebe que a ira foi a emoção que ajudou o homem a lidar com muitos problemas sociais. Por exemplo, os negros nos Estados Unidos, por causa de uma mulher chamada Rosa Parks, que ficou irada com aquela injustiça, ela se recusou a dar o lugar dela no ônibus. Por que você fica irado em um conflito? Porque você percebe que alguma injustiça está sendo feita. Preste bastante atenção. Ele não deveria fazer isso. Ela não deveria falar assim comigo. Isso não deveria estar acontecendo aqui em casa. Aí você fica irada, aí você fica irado. O que é importante então você fazer no momento do conflito? Porque a ira, como a gente diz, né, o sangue ferve, parece que tem um vulcão dentro de você entrando em erupção. É importante você controlar a ira, porque no momento do conflito existe uma forte carga emocional. Quando você vai discutir com alguém, você vai com sentimentos, você vai com as suas emoções, evidentemente. Então, em primeiro lugar, para você controlar a ira, perceba que você está ficando irado. Tenha consciência disso. Quando você está ficando irado, a sua mão começa a suar, você não consegue falar, porque você parece que perde a capacidade de respirar. Então é muito importante você ter a consciência de que você está ficando irado. Em segundo lugar, você pode falar para a pessoa o seguinte: olha, eu entendo que a gente está tendo um conflito, e eu estou ficando muito irado, estou ficando muito irada com essa situação. Será que a gente poderia resolver isso amanhã? Porque agora eu estou um pouco tensa, eu estou um pouco abalado. Olha que legal, olha que bonito. E em terceiro lugar, nunca tente resolver nada quando você estiver irado. Nunca. Eu lembro da história de uma mulher que todas as vezes que ela tinha um conflito com o marido e ficava irada, ela saía de casa para regar as tulipas. Uma vizinha disse que ela afogou as tulipas, então vocês entenderam a piadinha. É muito importante você lidar com a forte carga emocional no momento do conflito. A pessoa está falando, soltando os cachorros em cima de você, perceba, o que está acontecendo no meu corpo no momento desse conflito? Eu estou ficando irado. Peça uma pausa. Olha, a gente pode terminar esse assunto depois? Porque agora eu estou ficando um pouco irado, e eu sei que eu posso te ferir. É muito bonito isso. Então, entenda, para finalizar, que o conflito não é negativo. O conflito é bom porque nos ajuda a ter mais intimidade com as pessoas. Lembro de um pastor dizendo assim para um casal de namorados: vocês já tiveram algum conflito? E eles disseram: não, pastor, nós estamos super apaixonados, nunca tivemos um conflito. Então ele disse: vá para casa e tenha um conflito com a sua namorada, depois você vem falar de casamento para mim. Por quê? Porque a gente conhece o outro no momento do conflito. No início tudo é lindo, num relacionamento, por exemplo, mas quando você tem um conflito, aí você conhece a pessoa de fato. E o conflito é uma ótima oportunidade para você conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Conflito não é uma coisa ruim, ajuda a gente a ter mais intimidade com as pessoas, desde que você preste atenção nessas lições que eu falei.